A pandemia do coronavírus de 2019 ultrapassa a marca de 4 milhões de mortes no momento de queda no número de casos novos e de mortes no Brasil, que estão ainda em níveis muito altos, mais de 50 mil casos novos e cerca de 1.500 mortes por dia. É como se vários aviões de passageiros lotados caíssem todos os dias. E todo cuidado é pouco, pelo menos 14 casos da variante Delta foram diagnosticados no Brasil. No caso de São Paulo, o homem não viajou ao exterior, isso significa que já existe transmissão local. No mundo inteiro, houve pouco mais de 2 milhões e 600 mil casos novos na semana passada e pouco menos de 54 mil mortes. A Europa registrou uma alta de 30% nos casos novos e a África de um aumento de 23% nas mortes. A variante Delta, que arrasou a Índia, onde surgiu, atinge duramente a África, está prestes a se tornar dominante na Europa e já é dominante nos Estados Unidos, onde é responsável por mais da metade dos casos novos. No estado do Mississippi, o mais pobre e o que menos vacinou até agora, a variante Delta responde por 78% do contágio. Uma pesquisa da Universidade de Harvard concluiu que uma grande fonte de transmissão do coronavírus são as festas de aniversário, festinhas familiares. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia, Omar Aziz, ordenou a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, por mentir sob juramento. Dias afirmou que havia se encontrado por acaso com o policial militar e atravessador de vacinas Luiz Paulo Dominguete, que o acusou de pedir $1 de propina por dose de vacina num negócio de 400 milhões de doses, o que daria mais de 2 bilhões de reais de propina. Dias foi desmentido por uma gravação divulgada pela CNN Brasil. Ele depois, durante 5 horas, pagou R$ 1.100 de fiança e voltou para casa. Antes, em sua defesa, Roberto Dias declarou que não era responsável pelas negociações de compra de vacinas, que isso cabia aos militares que cercavam então o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Dias deixou claro que há uma divisão e uma luta pelo poder dentro do Ministério da Saúde em plena pandemia entre militares que não deveriam estar em cargos civis, mas foram nomeados por Bolsonaro para comprar a lealdade das Forças Armadas a seu projeto de poder, e civis nomeados politicamente, apadrinhados pelo chamado Centrão, na verdade, a direita fisiológica envergonhada. O presidente sabia dos problemas de Dias, pelo menos desde outubro, quando o ex-diretor fechou um negócio de 133 milhões e 200 mil reais para a compra de 10 milhões de kits de testes com a empresa Life Technologies, transação anulada pelo Tribunal de Contas da União. Na época, o então ministro da Saúde, o general Pazuello, tentou demitir Roberto Dias. Bolsonaro vetou, mas retirou a indicação de Dias para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Dos 715 milhões de reais de recursos extraordinários destinados pelo governo federal para combater a pandemia, 435 milhões e meio foram desviados para despesas ordinárias do Ministério da Defesa, em vez de ir para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, adverte para o risco de uma recuperação em 2 tempos, em ritmos diferentes, por causa das diferenças dramáticas de disponibilidade de vacinas, taxas de transmissão da doença e capacidade de aumentar os gastos públicos para sustentar a economia. O produto interno bruto da União Europeia vai crescer 4,8% em 2021, retornando ao nível pré-pandemia no 4º trimestre do ano, previu a Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, mas ficará 1% abaixo da expectativa anterior à pandemia. As economias mais abaladas, da Espanha e da Itália, só retomam o nível pré-pandemia no 3º trimestre de 2022. Os maiores riscos à recuperação europeia e do resto do mundo são o surgimento de novas variantes do vírus, que podem obrigar os governos a adotar novas medidas de confinamento, e a retirada dos planos de estímulos a pessoas e empresas, que podem reduzir o investimento e o consumo. Cerca de 22 milhões
de pessoas a menos estão trabalhando nos países desenvolvidos do que antes da pandemia, de acordo com pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E o Japão vai decretar estado de emergência em Tóquio durante toda a Olimpíada até 28 de agosto. Isto significa que bares e restaurantes serão fechados e provavelmente que os jogos não devem ter público. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se possível, quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.